O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no segundo trimestre de 2018, lições para as classes de jovens e adultos. Nosso título neste trimestre, o tema tratado neste trimestre, segundo trimestre de 2018, é sobre a escatologia, ou acontecimentos para o tempo do fim, ou últimos acontecimentos. Já estamos na lição de número 12, praticamente próximos a encerrarmos a nossa atividade deste trimestre, nessas lições que aqui temos conosco. A lição de número 12 atual tem por título Tribunal de Cristo, um título dado baseando-se num juízo de Deus que está a cargo de Cristo Jesus. E essa expressão, então, Tribunal de Cristo, já se refere ao juízo de Deus que será executado por Jesus, o seu Filho, Jesus, o Cristo. Na sequência, para a Escola Bíblica Dominical, nesta lição propomos o texto áureo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, quando a palavra diz para nós: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Na sequência, consideremos que entre vários textos bíblicos que poderíamos estar selecionando, colocamos para a leitura bíblica ou texto bíblico junto com a classe Romanos capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Lição 12, o Tribunal de Cristo, como uma das últimas lições de escatologia neste trimestre segundo. Fazendo a leitura deste texto bíblico, a nossa leitura bíblica em classe, estarei lendo os versos 1 até 4 numa primeira exposição e sigo logo de imediato. Portanto, diz a palavra de Deus, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tu
as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Ainda em sequência, verso 5: mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Aí está a nossa leitura no texto bíblico, como início da nossa exposição da lição, o tribunal de Cristo. Palavra essa que já nos diz que todos nós compareceremos diante do juízo de Deus. E precisamos estar atentos, porque uma tendência normal nossa é nós nos desculparmos ou justificarmos a nós mesmos e facilmente condenarmos os outros. Mas a palavra já nos adverte de muitas formas sobre esse perigo. Primeiro, que o juízo pertence a Deus. A vingança pertence a Deus. E na expressão do texto aqui, aquilo que a gente condena nos outros, podemos estar também sendo transgressor. Ou outra palavra também que poderíamos estar colocando, no sentido de que é comum nós estar muitas vezes de uma forma assim direta, externa, reprovando algo e no fundo do coração sendo tentados ou levados por aquelas coisas que nós queremos dizer que é errado nos outros, mas às vezes estão guardadas no fundo, num coração que Deus está conhecendo e reprovando também. Naquele sermão do monte, como nós chamamos, Jesus chama bem claro: quem és tu, e quer tirar o cisco do olho do teu irmão, quando na verdade diante de ti está uma trave. Então precisamos ter muito cuidado e cada um cuidar de si e não estar procurando coisas nos outros, porque Deus está atento, sabendo tudo, e para Ele não tem acepção de pessoa. Mas continuemos dentro dessa nossa lição, lembrando que nós estudamos os nossos temas, lição por lição, segundo um esboço baseado em 3 tópicos, que aqui no presente momento são: primeiro, a manifestação do juízo de Deus ao longo da história. Um segundo tópico, o que é o tribunal de Cristo. E terceiro tópico, aplicações para a nossa vida. Assim, colocando essas palavras iniciais, que na verdade são como a introdução, continuemos tomando agora o material de classe e extraindo o início do nosso assunto. Nesta lição trataremos especialmente sobre o tribunal de Cristo, evento também identificado na escatologia bíblica como o juízo final. Será um período de julgamento tanto dos povos em geral, como de cada pessoa em particular. A certeza desse acontecimento é claramente expressa nas Escrituras. Há um juízo de Deus sobre o mundo. É uma coisa certíssima. E é algo que vai ser colocado, manifestado
no final de tudo. Por isso, colocado como juízo final também, mas conhecido como o tribunal de Cristo, ou seja, todos comparecendo diante de Jesus para darmos conta do que temos feito através do corpo, e que Ele, Jesus ou Deus o Pai, tem dado vida para nós estarmos na nossa jornada na face da terra. Muito bem, isso colocado, a nossa sorte futura dependerá desse julgamento. Então é um ponto escatológico importante. Passando ao primeiro tópico, a manifestação do juízo de Deus ao longo da história. Muito bem, consideremos algo assim neste momento. Nós estamos falando do juízo final do tribunal de Cristo. Sempre essa ideia de colocarmos à frente, mas este primeiro tópico coloca a manifestação do juízo de Deus ao longo da história. Outras palavras, existe, é real, um juízo de Deus durante o transcorrer das nossas vidas, tanto nós individualmente como coletivamente. Deus está exercendo o seu juízo no presente momento. Não é só a gente empurrar para o final, vamos vivendo como podemos aqui, e que no final é que as coisas serão acertadas. Precisamos entender, já existe um peso de julgamento sobre todos os moradores da terra no presente momento. Assim, consideremos este tópico no seguinte texto: chamamos de tribunal de Cristo a manifestação futura do juízo de Deus, o julgamento ou juízo que ocorrerá no fim do mundo. Mas observemos que, no caso de alguns indivíduos e nações, isso já é manifesto. Abraão já chamava a Deus de o juiz de toda a terra. Assim são exemplos de casos particulares: Caim, Belsazar, Ananias e Safira e Herodes. No caso dos povos ou nações, podemos destacar a destruição do mundo antigo pelo dilúvio, os habitantes de Sodoma e Gomorra. Em Jonas temos um acontecimento especial, pois nesse particular os ninivitas pediram e alcançaram misericórdia, pois mudaram o seu comportamento. Os próprios judeus, que rejeitaram a Cristo e ao Evangelho, podem ser citados como um povo que encheu a medida de iniquidade de seus pais, e por isso a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Observemos essa colocação. Juízos de Deus que já estão acontecendo através da história, são muitos exemplos. Vamos começar com o quê? Gênesis, Adão, Eva, Satanás. Já houve uma falha e Deus já manifestou um julgamento, trazendo sentença para Adão, para Eva e Satanás. Ali é a revelação em Gênesis. Depois os profetas vão falar de algo mais que se refere a um juízo já estabelecido lá quando Satanás já se desviou de Deus. Na palavra que Satanás disse: subirei às mais altas nuvens, serei igual ao Altíssimo, vem a resposta de Deus: descerás ao mais profundo do abismo. Então, considere isso, que no dia a dia está evidente diante de Deus a nossa situação, aprovada ou reprovada, e em consequência disso está havendo ou bênçãos ou maldições. Ou bênçãos são retidas porque estamos em comportamento incorreto. Falando de Israel aqui, Deus mesmo falou no tempo passado: se Israel tivesse ouvido, se Israel tivesse dado atenção aos profetas, a história seria
outra. Isso quer dizer que a história triste de Israel, tribo após tribo, se guerreando umas contra as outras, e o destruir de muitas tribos de Israel já é juízo manifesto. Isso precisamos estar atentos. Mas vamos considerar, não é só Adão, Eva, Satanás. Já falamos na leitura do texto, o mundo antigo, o dilúvio é um juízo já estabelecido, já decretado, executado, terminado, e ficou como modelo para a humanidade de uma destruição no final, também um juízo, vamos dizer assim, derradeiro e amplo o suficiente para ser total. O mundo entrando em chamas e sendo retirado e não existindo mais. É juízo de Deus anunciado. Mas poderíamos colocar o faraó do tempo de Êxodo. Podemos lembrar que o povo de Israel no deserto já foi sentenciado, vão rodear o deserto 40 anos. Também é juízo de Deus. Balaão, que desviou o seu caminho, cobiçando dinheiro, usando o ministério de Deus como profeta do Deus Altíssimo e querendo com isso ganhar dinheiro, também morreu Balaão. Em Êxodo são juízos já manifestos ao longo de toda a história, e assim reis diversos em outras nações, como Senaqueribe da Síria, e reis em Israel ou Judá, como Uzias, como Acabe, todos eles sentenciados, e a sentença executou-se no tempo devido. Então atentemos a isso. Deus está atento a tudo, e a nossa sorte poderá ser melhor ou não poderá ser melhor, conforme o nosso comportamento hoje. Estamos debaixo de um juízo de Deus continuamente, ainda que há um tempo das misericórdias de Deus, como até mesmo Caim recebeu de Deus aquela oportunidade, quando Deus fala com ele numa primeira colocação, dizendo: se fizeres certo, haverá aceitação para ti. Ele já tinha errado. Se fizeres certo, haverá aceitação. Mas nesse vais e vens do dia a dia, é o tempo de nós aprendermos, arrependermos e vermos que não compensa transgredir contra Deus, ser contrário às suas propostas ou aos seus mandamentos, porque uma sentença já está colocada na simples expressão usada por Isaías: dizei ao ímpio que mal lhe irá. Em outro lugar, o ímpio não tem paz. São juízos de Deus ao longo de toda essa história. De tantos textos que nós temos nas Sagradas Escrituras, podíamos estar citando versos como em Timóteo capítulo 5, verso 24, e atentem para esse verso: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Ou seja, os fatos citados até agora, coisa decretada de condenação, e não coloquei aprovação, Temos aprovação em Enoque, em Abraão, em Elias e outros mais. Perdoe ter esquecido esses aí, mas não vamos deixar. É juízo de Deus, agora aprovando. Mas continuemos outro texto em Judas, verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Já aconteceu e ficou como modelo. Assim será para todo o mundo também o dilúvio, Sodoma e Gomorra. Em Mateus 23, verso 32, 34, 35, falando de Israel
o próprio Israel. Jesus pessoalmente disse-lhe: enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Olha que Deus está atento a tudo. E foi Deus julgando a geração do tempo em que Ele esteve conosco em carne, e já falando que não passaria aquela geração. Se isso está perto do ano 30, 33 da nossa era, no ano 70 foi a mortandade dos judeus, destruição da Judéia, destruição de Jerusalém, destruição do templo, ou seja, com o próprio povo de Israel. E a sentença, no caso de Israel, está espalhado pelo mundo, entregue à ira dos povos, ou a antipatia dos povos, perdurou até agora há pouco, eles isolados da sua terra, porque a palavra de Deus foi que até que se complete o tempo dos gentios, sinal de que nós estamos no fim. Um povo israelita, descendência de Abraão, estando agora com uma nação lá na terra de Canaã, podem saber, é proximidade do fim. Proximidade do fim. Ainda em Tessalonicenses capítulo 2, verso 15, falando outra vez de Israel, mas agora citando esta palavra para os tessalonicenses, povo que era perseguido por ter aceitado Jesus. Paulo coloca, verso 15: os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Aí está então essas colocações para nós entendermos: há um juízo de Deus que se manifesta, sim, ao longo de toda a história da humanidade. Passando então agora ao tópico segundo, o que é o tribunal de Cristo. Já temos colocado palavras bastante que já têm explicado isso, mas dentro de uma colocação, vamos dizer assim, didática, vamos repetir, definindo, colocando mais coisas sobre este título. No material de classe, um primeiro parágrafo, dali retiro o texto. Queremos agora destacar um julgamento final, total, a ser manifesto no tempo do fim, no futuro, assim chamado de tribunal de Cristo, e do qual os exemplos antigos são para confirmação desta realidade futura. Este julgamento certamente virá. Consideremos agora alguns elementos importantes deste evento, como o tempo, ocasião, o juiz, quem é o juiz, e os que serão julgados. Muito bem. Estejamos atentos a esses particulares, porque desde Enoque também se anunciou em profecia de que haveria um juízo derradeiro sobre a humanidade. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para trazer
juízo sobre a face da terra. Isso declarado desde Enoque, ou seja, antes do dilúvio. Antes do dilúvio. Muito bem. Passando a este subtítulo, o tempo do tribunal de Cristo. Quando se dará o tribunal de Cristo? A resposta é precisa pela simples análise das palavras de Jesus. Por exemplo, quando o Filho do Homem vier em sua glória, que é o mesmo tempo referido como na regeneração, ou seja, mais precisamente no fim do mundo, na vinda de Jesus, ou também no chamado dia do Senhor, ou ainda após a morte e a ressurreição. Esse tempo é ensinado pelas epístolas e exemplificado pelas parábolas. Quanto às parábolas, são figuras claras, as dos mordomos e a dos talentos. Ou seja, o tempo, no fim, é algo final, no retorno de Jesus, nas minas, parábola das minas, dos talentos, do mordomo infiel, ou dos mordomos fiéis e os não fiéis. Isso será no retorno do Senhor. O Senhor estaria se ausentando, Jesus subindo ao céu, entregou talentos, distribuiu dons e disse: cuidai, trabalhai com esses dons, minas, talentos, e depois vou voltar e requerer de cada um o que tem feito. É a prestação de conta no tempo, no retorno dele, que nós entendemos muito bem, já citado isso no nosso estudo: vinda de Jesus, fim do mundo, últimas coisas a acontecerem, estabelecendo então quem estará subindo ao céu, vinde bendito meu Pai, e os que estarão sendo rejeitados. Muito bem, vendo alguns textos, entre muitos textos sobre isso, não são poucos, são muitos. Em Mateus capítulo 25, 31, é a palavra que Jesus disse bem clara: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E segue-se o texto falando com mais clareza sobre este assunto. Nós estamos tratando o tempo, quando o Filho do Homem vier. Em Apocalipse 20, verso 13, a colocação já é: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Fala então de um tempo após a ressurreição, ou a ressurreição deu o mar os mortos, então segue-se o julgamento. Apocalipse 20, verso 13 e versos em torno também, que poderemos ainda estar considerando mais à frente. Mas estão falando do tempo após a ressurreição. Em Daniel capítulo 12, os 3 primeiros versos são claros nesse particular, quando diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Até o segundo verso já é suficiente. O tempo, por favor, observem, muitos estão colocando uma grande tribulação para depois da vinda de Jesus. Não, a palavra aqui é clara: haverá um tempo de angústia qual nunca houve
e nem haverá. Nesse tempo, muitos serão salvos, igreja presente, e gente sendo salva, na angústia sobre o mundo. Entretanto, haverá salvação. E, finalmente, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para sequência, juízo, o juízo. E aí sim, uns para a vida eterna e outros vergonha e desprezo eterno. A palavra é clara nesses particulares, quando nos dão esses detalhes todos para nós estarmos vendo. E não se esqueçam de muitas parábolas que nós temos em Mateus 24, em Mateus 25, várias citações que Jesus fala sobre isso. Como, por exemplo, conhecido de todos nós, a parábola das 10 virgens, capítulo 25, é juízo manifesto, que se manifestará, se estará percebendo e conhecendo quando Jesus voltar, quando o esposo voltar. Quem está pronto sobe para o céu, quem não está pronto. A mensagem é: não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, nas Sagradas Escrituras, o juízo de Deus que existe atualmente e que terá um tempo derradeiro conclusivo, está bem claro, e é no fim, na volta de Jesus. Muito bem. Agora, não esqueçamos que o nosso fim será na nossa morte. Após a morte, segue-se o juízo. E o princípio bíblico é esse: morre, o pó volta ao pó, como era, aguarda-se a ressurreição, e quando a ressurreição acontecer, será manifesto a nossa sorte. Portanto, é após a ressurreição e o tempo que temos, é esta existência. Ninguém pode deixar para daqui 100 anos, não. Após a morte, coloque-se o travessão de baixo, soma, diminui, subtrai, multiplica, e resultado é o juízo de Deus com a sentença já colocada. E muitos estão enganados, colocando para depois, colocando chances intermediárias enquanto o morto está morto. Vão suplicar a Deus pelo morto, vão fazer alguma coisinha aí religiosa pelo morto. Perdoe, morreu, travessão de baixo, resultado da vida, aprovado ou reprovado. E isso será visto na ressurreição do último dia. Bem claro é a palavra, e muitos procuram colocar para depois, por não compreenderem os tempos que estamos vivendo. E a tendência nossa, quando nós não compreendemos um fato que está para acontecer, ou está acontecendo, julgar que ele virá ainda pela frente. Mas já estamos vivendo o que Paulo já disse em Gálatas: na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos. E Jesus falou lá no Calvário: está tudo consumado. Agora é geração vir, geração ir, e nesse processo o evangelho sendo pregado, almas se decidindo, vindo a Cristo Jesus, e o reino de Deus crescendo sobre a face da terra, até que se complete o número dos salvos. Muito bem, continuando mais um pouco no nosso texto, na nossa lição. Na nossa lição, o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Estamos abrindo um pouco mais, além das palavras ditas anteriormente. Se falamos no primeiro subtópico do tempo, agora o juiz. Quem é o juiz? Muito bem. Certamente o juízo é de Deus, através de seu Filho Jesus, a quem foi delegado o poder de julgar a todos. Faz parte da exaltação de Cristo, depois de sua conquista no Calvário, receber do Pai toda autoridade e poder para julgar. Por isso é chamado de tribunal de Cristo, tribunal de Jesus, pois as obras de todos serão examinadas perante o Filho de Deus.
Uma palavra assim dá-nos a ideia que Jesus vai sentar. Traz a história desse réu aí. Vamos começar a ler desde o primeiro capítulo da vida dele. Irmãos, não precisa isso. É Deus que está tratando o negócio. Deus é mais rápido que o maior supercomputador que possa existir na Terra, até no futuro, que possa ser muito longo à frente. Então Deus já sabe, Deus já estampou tudo. Está claro isso? Mas o importante nesse subtópico, o juiz é Jesus Cristo. Para isso nós temos tanta colocação que poderíamos dizer, começou em Gênesis capítulo 3. Haverá uma semente da mulher que pisará a cabeça da serpente. Pronto. Quem que é o executor dessa sentença? Jesus. É Jesus. Muito bem. Vendo algumas observações mais em textos bíblicos que nós poderemos estar considerando, atentemos para estes assim colocados. Evangelho de João, capítulo 5, Jesus mesmo falando, verso 22: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Expressão clara, Jesus falando. Verso 24: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe o poder, verso 27, de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Verso 30: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então está claro nesse texto que a Jesus está atribuído o juízo. Agora lembre-se que Jesus disse que Ele mesmo não vai julgar. Quando Ele diz assim, não quer dizer que Ele não vai julgar, é que o padrão não será no seu ver, segundo ouvir dele. Não é por ver nem pelo ouvir, mas segundo a reta justiça. Naqueles em quem estará a palavra de Deus, ou que estarão em sintonia com a palavra de Deus, obediência à palavra de Deus, aprovação por si só, pela palavra. A mesma palavra nos julgará, aprovando-nos ou nos condenando. Então tem essa forma também de considerar. Mas nós temos nas Sagradas Escrituras outros textos mais, como por exemplo, nós vemos lá em Daniel capítulo 7, que foi colocado o trono, vários tronos foram colocados, assentaram-se os que hão de julgar, como que é uma assembleia, né, irmãos? O Senhor é o juiz, e no processo de Deus, todos os que estarão sentados, participando, conduzindo esse juízo. É a palavra também que já lemos em Mateus capítulo 25, 31, quando diz: virá o Filho do Homem com os seus santos anjos. Ou seja, é uma coisa solene que será estabelecida, e terá então a sentença. Daniel 7, assentaram-se os que hão de julgar. Apocalipse, também temos várias vezes Jesus executando o que tem que executar no processo de julgamento do mundo, e Ele vai vencer todos os seus inimigos, porque é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Lembremos disso também. E tantas outras passagens que nós temos, como em Salmo capítulo 2, beijai o filho. Beijai o filho. O alerta da palavra em Salmo 2 é isso: beijai o filho, ou seja, entre em amizade, acordo com ele, antes
que se estabeleça o juízo. Ou Jesus mesmo dizendo, né? Enquanto estivermos caminhando, vamos entrar em acordo, porque depois será estabelecido o juízo. Tanto que nós costumamos dizer que Jesus hoje é o nosso advogado, está a nosso favor, mas daqui a pouco ele vai se assentar como juiz. Enquanto ele é advogado, irmão mais velho, cheguemos a ele. Vamos estar logo entrando em acordo com Jesus, antes que ele venha já como juiz de toda a terra. Passando em frente, nosso próximo tópico ou subtópico, os julgados. Na lição, o tribunal de Cristo. Nesse segundo tópico, o que é o tribunal de Cristo? Ainda mais um detalhe, os julgados. Muito bem. Mais um parágrafo do nosso material de classe, dali retiro o texto que agora apresento, e assim lemos: indubitavelmente, todas as pessoas serão julgadas neste tribunal: os santos remidos por Cristo e os que rejeitaram o Evangelho. Não há acepção de pessoas, todos serão julgados, tanto os vivos como mortos, inclusive os anjos. Outra vez, as parábolas mostram em figuras a colheita do trigo e do joio e a rede de pescar. Ou seja, com respeito aos que são julgados, todos, Deus lança a foice e vai fazer a colheita na lavoura da terra. E o que é trigo, o que tem vida em Deus, ou com Deus, ou por Deus, recolhe-se ao celeiro celestial. E o joio e a palha é lançado ao fogo. Estejamos atentos a isso. Ou seja, todos serão julgados. A palavra aqui que nós lemos no texto diz: aqueles que são os santos remidos e os que rejeitaram o Evangelho. No simples dizer desta forma, não abrange tudo que nós poderíamos estar colocando de juízo de Deus sobre todos. Mas em Romanos 2, fala ali a palavra claramente, de que até aqueles que não ouviram o Evangelho, não ouviram no sentido de nós humanos dizer, que teriam uma desculpa: não conhecemos o Evangelho, não ouvimos ninguém falar do Evangelho. Ali Paulo coloca que, queira ou não, todos têm dentro de si marcado a lei de Deus em seus corações, em suas mentes, tanto que a própria consciência tem um critério dizendo: está certo, está errado. Então o homem já tem um padrão dentro de si mesmo, e andar fora desse padrão é contrariar o Criador que colocou dentro de nós, vamos dizer assim, como algo que vai falar para nós mesmos: estamos certos, estamos errados. Se dermos ouvido esta voz da consciência que alguns dizem, mas que na verdade é a lei de Deus escrita no coração e na mente, pronto, é o alerta de Deus dizendo para cada um: está certo, está errado, está certo, está errado. E então o desobedecer, esse alerta natural que vem no nosso ser, é desobedecer a Deus, é contrariar o princípio de Deus, é ser contra Deus, resultado, condenação. Então ninguém pode dizer: nunca ouvi falar do Evangelho, não sei a sua lei, estou desculpado por isso. Não, todos têm de alguma forma noção do certo e errado, colocado como padrão de Deus em nós mesmos. Portanto, ainda vendo alguns textos que poderíamos estar colocando como uma observação sobre isso, vejamos 2 Pedro capítulo 2, verso 1. Não lendo todos os versos, talvez, ou nem todos por inteiro, assim colocamos: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. E muitos seguirão as suas dissoluções,
pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, peregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então observem bem a colocação. Todos estarão debaixo do juízo. Não pense somente que serão aqueles promotores de coisas erradas e que os que forem enganados estarão livres, forem inocentes. Não, é os que mentem e os que amam a mentira, aqueles que enganam os outros e os que se deixam enganar porque não seguiram as coisas de Deus e ouviram outra palavra e preferiram outra palavra às de Deus. Portanto, é vasta a amplitude que alcançar todos dentro desse juízo de Deus. Passando ainda a Apocalipse, já no capítulo 20, se Pedro fala de um juízo dos anjos que já foi decretado, foi estabelecido, e Satanás e seus seguidores já estão condenados, um texto que nós vimos antes, os anjos, se Deus não perdoou, mas lançou-os na escuridão, ainda que isso vai ser depois conduzido a um juízo final. Mas Jesus também disse: o príncipe deste mundo já está condenado. É como um preso aqui, vamos dizer, no nosso linguajar do Brasil. Já saiu a sentença, já está condenado, só falta o oficial de justiça chegar lá e pegar e dar cumprimento à sentença, que no caso de Satanás é a destruição. Assim Apocalipse fala, verso 10, no capítulo 20: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Se Satanás já está condenado, a execução acontecerá no tempo à frente, sendo lançado no lago de fogo e enxofre. No verso 11 continua: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Faltou alguém? A palavra só no dizer final aqui já diz: e aquele que não foi achado em lugar nenhum, lança no lago de fogo também. Ou seja, não estão no conhecimento, modo de dizer nosso aqui, de Deus. Deus não os conhece, muito menos seriam aprovados. Ou seja, não resta dúvida, ninguém ficará sem estar passando por esse julgamento. Mas mais uma vez digo, irmãos, aqui é um modelo segundo os homens, para os homens entender.
Vamos pegar os livros, vamos ver como é que foi a vida dele. Isso é o homem. E olha como é que é o nosso processo judiciário. 1 ano, 10 anos, 20 anos, a pessoa já morreu e ainda não saiu a decisão final de um processo. Mas Deus não precisa ler livro nenhum. Ele sabe tudo, está patente diante dos olhos dele, o primeiro instante de vida até o último instante do seu viver. E a soma já está colocada diante de Deus. Agora, perdoe eu dizer assim, essas formas são humanas, linguajar na forma que o homem possa entender. Mas quando houver a ressurreição, os aprovados já vão ressuscitar com um corpo incorruptível. Não haverá um juízo. Você está aprovado, dá para ele um corpo novo aí. Perdoe dizer assim, um corpo celestial que vai morar conosco no céu. Não, já vai sair da sepultura ressuscitado e num corpo novo, incorruptível e imortal. Então essa ideia de um julgamento aqui, outro julgamento ali, outro julgamento mais acolá, não existe. Vinde benditos, é coisa imediata, abrir e fechar de olhos. Condenados não serão ressuscitados para a vida eterna, e os aprovados já ressuscitam com o corpo celestial para a eternidade. Lembre-se que Jesus disse que os que não nascerem de novo não verão o reino de Deus e não entrarão nele. Então não tem ideia que muita gente vai ficar olhando para Jesus e apelando, mas Senhor, é uma coisa já, vamos dizer assim, imediata diante de Deus. Quantas oportunidades para pedir misericórdia. Veremos esse tópico um pouquinho mais à frente. Portanto, nós estamos falando do juízo de Deus. O que temos visto até agora é a manifestação do juízo de Deus ao longo da história. E o que é o tribunal de Cristo, e que estudamos, vemos agora há pouco, o tempo que isso vai ocorrer, quem é o juiz e quem será julgado. Falamos. Por causa disso mesmo, eu gosto muito de usar outra expressão. Esse tribunal de Cristo, ou esse juízo final, não vai ser nem um julgamento propriamente dito, será a manifestação do juízo de Deus, será a declaração final das sentenças de todo ser vivente sobre a face da terra e os seres celestiais também. É manifestação, porque quanto a ser julgado, morreu, já está definido. Precisamos entender isso, porque se entendemos isso, não vamos criar muitos julgamentos, porque tem gente colocando vários julgamentos. É o julgamento do tribunal de Cristo, é o trono branco, é o julgamento das obras, é a premiação com pedras na coroa, e a pessoa vai inventando um monte de tribunal. Não, por favor, no céu não vai ter isso, é imediato, no abrir e fechar de olhos, já está determinado. Precisamos compreender essas coisas. Portanto, repito, é melhor entendermos o juízo final com a manifestação daquilo que Deus já decretou, porque já está patente diante dele tudo, quem é dele, quem não é dele. Para Deus é fácil saber, porque em quem está do seu espírito, Deus sabe. Esse é aprovado. Em quem o seu espírito está triste ou não habita mais, Deus também já sabe. Então já está tudo certo. Mas os outros não sabem? Não sabem, mas vai ser declarado naquele último dia. Assim, mas passando à frente, aplicações para a nossa vida. Haverá um juízo, temos que comparecer diante de Cristo, e agora, o que fazer? Vamos aplicar para nós. Estamos preparados para esse dia. Enquanto estamos no caminho, vamos entrar em acordo com Deus. Como dois poderão andar juntos, se não tiverem de acordo, Ele ainda está andando conosco aí, então vamos entrar em acordo com Ele. Enquanto está esse tempo, essa jornada nossa,
numa longanimidade de Deus. Muito bem, passando à frente, no primeiro parágrafo, um terceiro tópico, aplicações para a nossa vida, consideremos. As Escrituras nos ensinam o temor que se deve a Deus. Somos advertidos a não julgarmos o nosso irmão. Isso pertence a Deus. A nossa medida será um referencial. Nada poderá se esconder daquele que tem olhos como chama de fogo. Tudo será analisado, de tudo se pedirá conta, até das palavras ociosas que saírem das nossas bocas. Não devemos endurecer os nossos corações. É necessário buscar condições para alcançar misericórdia. Deus é justo e bom. Se vivemos guardando a fé e o testemunho nele, não seremos confundidos. Ou, dentro da pregação básica do Evangelho, arrependei-vos, convertei-vos ou voltai-vos para Deus, porque já é chegado o reino de Deus. Vou mudar um pouquinho essa frase final, né? Arrependei-vos das coisas erradas que estão sendo feitas. Vamos voltar para Deus, entrar em comunhão e aliança com Deus, porque o juízo já está aí. Já estamos em processo de julgamento. Cada segundinho, fração de tempo nosso, é ponto positivo ou ponto negativo, humanamente falando. Humanamente falando. Ou seja, sempre estaremos com um ponteirinho, positivo ou negativo, diante de nós, mostrando diante de Deus a nossa situação. Somatório, aí Deus sabe. Portanto, vamos colocar o ponteiro, olhar o ponteiro da nossa vida e colocar só para o lado de aprovado, ao ponto que Paulo diz ser irrepreensível diante de Deus. Muito bem, considerando essas colocações nossas, vamos ainda para alguns textos bíblicos que temos diante de nós. Lembrando que temor que se deve a Deus. Como escaparemos nós? Aqui eu coloco também uma lembrança que tive agora do profeta Isaías. Oh, maravilhoso, que benção esse homem, homem de Deus. Mas na hora que ele vê Deus, numa visão, ele já estremece. Toda a santidade que ele tinha parecia ser nada. As nossas justiças são trapos de imundícia. Então, estamos bem? Vamos fazer que nem Paulo, mas vamos melhorar, porque quem vai julgar é perfeito. Então, para ele achar um pontinho preto na nossa vida, a coisa mais fácil que tem. Então vamos prosseguir para o alvo, né? Que é a aprovação por Deus. Assim, colocando assim, falando, o nosso texto bíblico, por exemplo, em Eclesiastes 12, versos 13 e 14, Salomão conclui Eclesiastes. De toda a sua análise, com muita sabedoria, ele conclui: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Quem disse isso? Salomão. É no Novo Testamento, Eclesiastes? Não, é lá no Antigo. Salomão observando a vida, na sabedoria que Deus lhe deu, vendo tanta coisa, aconselhando em Provérbios e mesmo em Eclesiastes, e depois diz: o fim é: teme a Deus, que Deus vai trazer a juízo todas as coisas, tudo, quer seja bom, quer seja mal. Muito bem, Mateus capítulo 7, verso 2, justiça de Deus, porque com o juízo com que me julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós.
Não estou entendendo esse versinho aqui? É do Sermão do Monte também, coisa simples. Deus pode nos medir não segundo a sua perfeição tremenda. Ele pode nos medir como nós medimos os outros. Você dá uma olhadinha para ele, já condena ele. Coitadinho de você. O olhar de Deus vai te medir igualzinho você mediu o seu próximo. Por isso, cuidado, nós vemos muita tendência de pessoas já há um tempo na igreja, caminhando no Evangelho. Quando chega uma pessoa nova, já olha assim atravessado. Calma, ele está entrando agora. Você já está um tempinho aí. Tenha paciência, tenha misericórdia. Vai ajudar em oração, ou vai aconselhar, vai ver o que a pessoa necessita para acertar os passos no caminho do Senhor. Mas se você viu ele dar uma triscada, pastor, precisa ser excluído. Pronto, imagina então Deus, se a cada falha nossa, em pensamento, em palavras, em ações, Deus já trazer a espada, quem ficaria na igreja? Então, com a medida que medimos, seremos medidos. Então vamos ser mais misericordiosos. Uma coisa é ser misericordioso e outra é aprovar o erro. Por favor, colocar panos quentes, varrer para debaixo do tapete. Não é isso que eu estou falando, não. É saber que está errado. Por isso que a palavra diz que é para nós ajudarmos aquele que está falhando, mas cuidando de nós mesmos, aborrecendo até a roupa manchada de sangue. Você aborreceu o erro, o pecado, mas procurar tirar alguém do fogo como tição, que vai ser poupado, porque já está em processo de condenação na sua falha. Mas vamos tirar fora do fogo da condenação. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, outra colocação da palavra é: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Verso 16: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Haverá juízo? Haverá. Será rigoroso? Bastante rigoroso. E agora? Chegue-se a ele, vinde a mim, está em mim, e tantas outras palavras, porque sem mim nada podeis fazer. E temos essa expressão numa outra colocação que nós temos nas Sagradas Escrituras, é Isaías falando que nós seremos julgados como tijolos numa construção. Deus vai correr por nós a linha e o prumo, só que a base da medida da linha e do prumo é Cristo Jesus. E em Efésios diz que nós estamos num processo de aperfeiçoamento, de edificação, até chegarmos à estatura de varão perfeito, à medida de Cristo Jesus. Olha que rigor. Então é melhor a gente chegar para Jesus e falar: Jesus, eu estou na linha, homem, eu estou para frente, para trás, como que eu estou? Aí Jesus vai dizer, um pouquinho para dentro, isso. Aí e seremos tijolos, nos posicionando, porque somos tijolos vivos na construção de Deus, do povo de Deus. Mas avancemos um pouco mais um parágrafo na nossa lição. O tribunal de Cristo, terceiro tópico, aplicações para a nossa vida. E temos a expressão: o tribunal de Cristo é como fogo ou luz que queima as impurezas ou revela o que está em trevas. Portanto, as obras feitas por impulso carnal e para a ostentação da carne não suportarão o calor do fogo de Deus. Por mais bonitas que sejam, serão desaprovadas. Aí está. Nós chegamos a Cristo Jesus agora, como Isaías, quando ele viu a santidade de Deus,
ele viu que a dele não era nada. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas felizmente ele está no processo, está na caminhada. Lá veio o serafim e brasa nele. Pronto, a iniquidade foi queimada e ele ficou vivo. Então vamos queimar nossa iniquidade hoje. Vamos nos lavar hoje. Não falte o óleo sobre a nossa cabeça. É a expressão da palavra. E as nossas vestes estejam alvas, limpas, nesta época de caminhada. Porque depois é só saber a sentença. Não dá mais tempo para corrigir mais nada. Usando alguns textos bíblicos para nós ainda colocarmos isto, vejamos, por exemplo, Mateus capítulo 3, verso 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aí figuradamente a colocação: é tempo de se arrepender e se voltar para Deus, porque o juízo já está às portas. Lembremos outra vez, em expressão da misericórdia de Deus, conforme esta colocação aqui, aquela que Jesus fez: uma árvore que não dá fruto, corta, está ocupando a terra inutilmente. Mas o mesmo Jesus, como advogado, agora está dizendo: não, deixa mais um ano, deixa mais um dia, deixa mais um tempo, vou regar, vou dar oportunidade, vou falar mais uma vez, quem sabe vai dar fruto. Portanto, vou entender que o tempo é agora, que depois já se estabelece o juízo de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se as nossas obras, se o nosso viver for consumido pelo fogo do juízo de Deus, reprovado, não tem nada que preste. Mas se tem algo de bom, se é ouro, se é prata, aí o fogo vem e vai vir, vai queimar o que foi inútil, mas vai sobrar um pouquinho de ouro, um pouquinho de prata, nossa vida sendo aprovada por Deus. Por isso, irmãos, vamos entender: o corpo da carne será desfeito. Noutra colocação, o corpo do pecado será desfeito, mas só o que estiver em nós de bom, real, ouro precioso aos olhos de Deus, é que passará para a eternidade. Portanto, é um processo de prova, de fogo, que vai consumindo o nosso viver naquilo que não agrada a Deus, para nós afastarmos mais e mais do mundo, não amarmos o mundo, mas ansiarmos por uma situação na presença de Deus. Muito bem, passando à frente, enfim, chegamos à nossa conclusão. Temos falado tanta coisa, mas lembremos, todos vamos estar no processo de juízo de Deus. Na verdade, estamos em juízo. Os olhos de Deus estão sobre nós, aprovando ou reprovando. A sua misericórdia nos dá nova oportunidade para acertos. É isso. Mas fechando os olhos, já estamos com o processo concluído. Aprovado, reprovado, vai se manifestar naquele grande dia.
no chamado juízo final, o tribunal de Cristo. Não havendo outros tribunais. Por favor, muita literatura está se lendo hoje em dia, muita gente escrevendo muita coisa, mas o juízo de Deus é um só, manifesto no momento da ressurreição. Se você ressuscitar com o corpo celestial, aprovado, não precisa nem pensar mais nada. E caso contrário, não precisa dizer, reprovado. Então não tem isso, eu vou comparecer nesse tribunal, esse eu passei, naquele outro, passei. Por favor, é um momento só. E muitos colocando um tribunal depois de outro tribunal, uma chance depois de outra chance, não existe. O tempo de chance, oportunidades, é agora. Após a morte, é o juízo, segue-se o juízo. Ou a manifestação do juízo, que será percebida, conhecida naquele último dia, na vinda de Jesus. Ainda concluindo, a maior lição que aprendemos sobre o tribunal de Cristo consiste na necessidade de atentarmos diligentemente para a nossa responsabilidade perante o Senhor nosso Deus. Deus não terá o culpado por inocente, mas também não condenará o justo com o ímpio. Vamos descansar. Deus não vai errar, não. Não vai ter lá no caso do céu coisas assim, foi condenado injustamente, foi preso injustamente. Na terra pode acontecer de algum inocente ser levado à prisão e cumprir a pena, e depois às vezes consegue se provar que não devia nada. Mas no céu não vai ter isso, não. Culpado é culpado, inocente é inocente. Quando Deus der a aprovação, é a aprovação mesmo. Portanto, estejamos atentos e considerando hoje, né? Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se o Senhor já nos fala, melhora os seus caminhos, vamos melhorar o caminho, que o tempo é agora, e não vamos deixar para depois. Ou a palavra que o Senhor falou a Ezequiel: aquele que é ímpio, que se arrependa; aquele que é justo, permaneça justo, até fechar os olhos na morte, nesse tempo, nessa jornada terrena. Assim terminamos o nosso assunto de hoje, o tribunal de Cristo, lembrando que no nosso esboço passamos pela manifestação do juízo de Deus ao longo da história, é algo contínuo. O que é o tribunal de Cristo? O tempo, quem é o juiz e quem é que vai ser julgado? Todos. Considerando também que, na verdade, o juízo final é manifestação daquilo que se concluiu anteriormente. As aplicações para a nossa vida vamos estar em acordo com Deus, sintonizado com o Senhor, em aliança com Ele, guardando a fé, perseverando no seu caminho, para que naquele dia não sejamos surpreendidos. Senhor, Senhor, em teu nome temos. Se já está argumentando, é porque já está condenado. Já está condenado. Não vos conheço, apartai-vos de mim. Então é agora. Pelo que a vivência agora já está nos dando, como que no termômetro, a nossa situação de aprovação ou reprovação diante de Deus. Como estamos vivendo hoje, como está a nossa consciência agora. Pois é, já é indício do resultado final. Assim, passamos também pelo texto áureo, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. E assim concluímos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br.
Hora da decisão, tudo junto, sem acento.